A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Hoje começaremos a segunda epístola de Paulo, apóstolo a Timóteo, onde ele incentiva Timóteo a ensinar cada vez mais, a se esforçar cada vez mais no ensinamento. A segunda epístola a Timóteo são apenas 4 capítulos, Então, leremos em apenas um vídeo. No primeiro capítulo, o carinho de Paulo por Timóteo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, em que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Bem sabeis que os que estão na Ásia todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor, enquanto me ajudou em Éfeso. Melhor o sabes tu. Aqui Paulo estava preso em Roma quando escreveu essa epístola, E o encorajamento e conselhos no capítulo 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida,
a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por isso sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era já feita e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor, e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Olha aqui, ó, vou até repetir. No 24, versículo 24, e ao servo do Senhor não convém contender-se, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, né? Já conversamos sobre isso, sobre o modo de falar, né? Nós temos que ser manso nas palavras, né? Temos que ser educados, temos que ser gentis. Tem pessoas ignorantes, sim. Agora eu estou falando no fato de ignorância, de grosseria, sim. Tem pessoas que são grosseiras, mas a essas pessoas nós temos que ter mansidão, temos que saber lidar com essas pessoas para lhe apresentar a Deus, né? Para que elas tenham ainda a oportunidade de conhecer a Deus e, como aqui diz, né? Para se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Então, mansidão, né? Paulo ainda está nos dizendo aqui, olha só, né? Ele está nos repetindo o que Jesus nos ensinou, né? E no capítulo 3, a impiedade dos últimos dias. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos,
Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afaste-te. Parece que está falando nos dias de hoje, né? E a gente continua no versículo 6. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas as mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi o daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Côncio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Também todos os que piamente querem viver com Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanecerá naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, aquele que anda nos caminhos do Senhor sofrerão perseguição, mas a sua salvação está garantida, porque ele está seguindo o caminho de Deus, né? Ele está seguindo a Jesus Cristo. Então, esses que se permanecerem firmes na fé, porque aqueles que seguem ao Senhor, mas se perderem no meio do caminho, esses também não participarão do tesouro final, que é a salvação, né? A conjuração, a fidelidade e diligência, no capítulo 4, né? Para encerrar. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpra o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor Jesus, justo juiz, me dará naquele dia,
e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. O Senhor juiz não, né? A qual o Senhor justo juiz. A partir do versículo 9. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Demas, né? Crescente para Galácia, Tito para Damácia, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieste, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-se muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, e que seja glória para todos sempre. Amém. E a partir do versículo 9 são as saudações finais. Saúda a Prisca e a Áquila, a casa de Onesífora. Erasto ficou em Corinto, e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Élbulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito, a graça seja convosco. Amém. Aqui já foi a segunda prisão de Paulo em Roma, né? E aqui Paulo já estava sentindo que o seu fim estava próximo, né? Mas o mais importante, que embora o seu fim terrestre, né? Porque o seu fim carnal, porque ele sabia que Deus estava contigo. E olha que interessante, né? Paulo, apóstolo, né? É um servo do Senhor, mas que... Ai, gente, perdão, tem uma mosca aqui mas que ele foi abandonado por todos ali, né? Não tinha nenhum seguidor de Cristo ao lado dele ali, mas ele sentiu a presença do Senhor, ele sabia que Deus estava com ele ali, ele se sentia fortalecido no Senhor. Então ele não se sentiu desamparado em nenhum momento. E é exatamente isso que acontece. Deus não desampara os seus, né? A gente pode ser desamparado por todos. A palavra de Deus diz: pode uma mãe esquecer de seu filho, mas eu, porém, nunca me esquecerei de ti. Deus não esquece de nenhum de nós, nenhum sequer, inclusive os ímpios, ele não esquece. Por isso que ele sempre procura se manifestar a todos, né? Ele sempre procura os seus filhos para que os seus filhos evangelize, para que os seus filhos proclamem o evangelho, testifiquem de Jesus Cristo, para que todos tenham a oportunidade de ouvir falar de Deus, para que todos tenham a oportunidade de conhecer a Deus, de experimentar a Deus, para poder se libertar desse mundo aqui, porque muitos dos ímpios não conhecem a verdade, né? Muitas pessoas que estão no mundo não conhecem a verdade, não sabem que esse mundo aqui na realidade é uma prisão, né? Que esse mundo aqui pertence ao maligno e que isso aqui um dia tudo vai acabar, tudo vai arder no fogo, né? Muita gente não sabe disso. E é por isso que tem os filhos de Deus. Os filhos de Deus é exatamente para isso, para levar a verdade para essas pessoas. Esse é o nosso trabalho. Nós precisamos levar a verdade para essas pessoas, para que essas pessoas tenham a oportunidade de escolher seguir a Cristo, né, servir ao Senhor, ou continuar vivendo iludidos nesse mundo, né? Aí, se a pessoa quiser continuar iludida vivendo nesse mundo, aí a escolha é dela. Mas ela vai escolher isso sabendo qual será o seu final, entendeu?
Então, o nosso propósito aqui, a nossa missão aqui é essa. E o que a gente pode fazer é continuar orando para que essa pessoa, para que Deus continue se mostrando a ela, para que essa pessoa tenha ainda a oportunidade de se arrepender e se voltar ao Senhor, né? Mas não podemos deixar de orar, sempre orando, orando, orando. A nossa missão é mostrar a Deus, obviamente, né? Se aproximar, apresentar a Deus. Se essa pessoa se recusar, a gente continua mostrando, mostrando. Mas, obviamente, que vai chegar um tempo em que essa pessoa realmente não vai demonstrar que realmente não quer de jeito algum, e a gente será obrigado a se afastar dessa pessoa, porque senão esse mal poderá também nos afetar, né? Porque a palavra de Deus diz que quando a palavra dele não for aceita, limpe, tire o pó de seus pés, né? E saia. Então é assim, né? Você não pode se sentar à mesa dos escarnecedores. Então chegará um momento que você terá que se afastar, mas isso não quer dizer que você se esquecerá dessas pessoas. Não, você tem que continuar orando por essas pessoas, para que elas sintam o arrependimento, para que seus corações sejam amolecidos, para que elas sintam o arrependimento e possam realmente voltar-se ao Senhor e tenham a oportunidade de salvação como nós tivemos, né? Afinal de contas, nós estamos aqui como filhos do Senhor porque alguém realmente também orou por nós, né? Mesmo para quem nasceu no Evangelho, os pais oraram muito por isso, para que o filho nascesse no Evangelho e permanecesse no Evangelho. Então, quem está no Evangelho hoje, com certeza teve alguém que dobrou muito o joelho para que essa pessoa, para que você hoje estivesse no Evangelho. Minha mãezinha, orou muito por isso. A minha amiga Márcia também, Deus abençoe minha irmã, também, que foi lá em Mongaguá. Ela também orou muito por nós, meu esposo e eu, né? Inclusive foi através dela que fomos à igreja. Assim, e hoje, lógico, nós temos os irmãos que oramos um pelos outros, né? Mas foi uma luta diária da minha mãe, foi uma luta diária ali, uma luta muito forte. Então, a nossa missão é essa, é sempre estar orando por aquele que se recusa a se aproximar de Deus, né? Que já ouviu a palavra, que sabe da existência de Deus, né? Que sabe da existência de Deus, que sabe das possibilidades, mas não aceita. Então, já a gente apresentou, não quis aceitar, então a nossa função é orar para que essa pessoa um dia possa decidir por voltar-se ao Senhor. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens. Senhor, eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai. Manifeste o teu poder na vida dela, Senhor. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, Pai. Toque em sua vida emocional, Pai. Toque em seu psicológico. Toque, Senhor, onde mais lhe aflige, Pai. Toque, Senhor, onde ela mais sente necessidade, Pai. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o Seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo à Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.